Graças a Deus, nós estamos de retorno aqui à Casa Querida, ao Grupo Espírita Sebastião. Estamos atendendo aqui, como sempre, um amável convite da nossa querida Lídia, que nos solicitou que pudéssemos fazer aqui um trabalho para o dia 27 de agosto. Nós estamos fazendo essa gravação exatamente hoje, dia 19, quarta-feira, no horário de 16 horas. Então, damos uma boa tarde a todos os que estão nos ouvindo, e não sei se será boa tarde quando será publicado ou boa noite. Mas é sempre uma satisfação nós estarmos de retorno a esse convívio fraterno, amigo, com todos os queridas irmãs e os queridos irmãos. E a nossa querida Lídia, né, nos deixou a critério aqui o tema que seria desenvolvido nessa tarde ou nessa noite, né? Nós estávamos assim nos lembrando do que nós poderíamos trocar reflexões, né, a respeito dos inúmeros temas que a doutrina espírita abrange para as nossas reflexões, para o nosso desenvolvimento espiritual, não é? E tendo em vista um momento assim complicado, difícil que nós estamos passando no momento, com a pandemia, associada assim aos nossos desafios normais no dia a dia, estávamos nos lembrando de algum tempo, numa roda de conversa, um tema que nós desenvolvemos sobre o bom ânimo. Esse bom ânimo nós verificamos numa daquelas mensagens de Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, né? Quem não conhece a Boa Nova de Humberto de Campos, né? Essa Boa Nova traz 30 lições que Humberto de Campos nos trouxe, Humberto de Campos Espírito nos trouxe aí pelos idos de novembro de 1940, está, portanto, conosco há cerca de 80 anos. E A Boa Nova é um livro muito emocionante, que toca muito aos nossos corações, as nossas reflexões. Ele, na apresentação, no introito da obra, faz assim uma espécie de uma revisão dos trabalhos que levaram a esse título de Boa Nova, e ele nos informa com muita emoção, e nós nos emocionamos com a mensagem dele, de que ele, quando desencarnou, teve os momentos de reflexão, foi atendido no mundo espiritual, passou por aquela luz transformadora a que todos nós teremos oportunidade também de passar, de nos renovarmos, né? E com o passar dos tempos, a luz do Evangelho de Jesus penetrou muito no espírito dele. Só para lembrar, ele fora um escritor muito famoso aqui na Terra. Ele era conhecido como Conselheiro XX. E ele mesmo confessa que nas obras dele terrenas, o cunho que ele hoje dá às obras no plano espiritual é completamente diferente. Porque aí ele o faz envolvido pela luz divina, a luz de Jesus, que penetrou em seu espírito e o fez rever toda a sua trajetória na sua migração terrena, né? E ele também nos traz assim a ideia, a conceituação de que junto assim à atmosfera terrena, né, próxima à atmosfera terrena, na erraticidade, como termo usado por Kardec, né, no Livro dos Espíritos, existem muitas escolas de recuperação espiritual, que aqui ele dá o nome de escolas em que se faz um aprendizado das afeições, dos sentimentos. E ele foi matriculado numa dessas escolas e, com o fator tempo, ele foi verificando que o folclore do céu, expressão que ele usa na apresentação, também possui os seus episódios do cristianismo redivivo. São milhares e milhares de episódios que ele confessa, né?
E, devidamente orientado, ele teve aquela preocupação de colaborar, assim como ele fora beneficiado de trazer a cada um de nós o conteúdo vero, doutrinário, espiritual, de todos esses episódios vivos, né, do cristianismo, lá dos primeiros dias dos anos 30 da era cristã. E ele, então, consolidou 30 episódios. Diz ele que são milhares e milhares, e que se houvesse possibilidade de impressão desses episódios, não haveria papel nem livros no mundo que pudessem caber, né, a essência mesmo desses episódios. Então, ele, devidamente orientado, ele diz, nós sabemos disso, do plano espiritual, nos trouxe esses 30 episódios. E dentro desses 30 há o episódio, o capítulo 8º, que ele fala sobre o bom ânimo. Quem não precisa de bom ânimo, né? Como o bom ânimo é preciso, é necessário nas nossas existências, nas nossas oportunidades, nos nossos desafios de vida. E ele começa, então, esse capítulo do bom ânimo, a transcrever um diálogo de Jesus com os seus discípulos, um dos seus discípulos. Nós sabemos que o colégio apostólico, não é, que Jesus teve aqui na Terra, se constituía de 12 apóstolos. Um deles era Bartolomeu. Bartolomeu não é, assim, um apóstolo muito conhecido, muito visado nas escrituras, nos trabalhos lá do cristianismo, lá dos primeiros dias do ano 30. Mas é uma dessas facetas que o cristianismo possui, dentro desses milhares de episódios lá no plano espiritual. Existem episódios os quais os personagens são realmente desconhecidos aqui na Terra. Aliás, Kardec lembra isso no Livro dos Espíritos, que em muitos mundos elevados, muitos vieram acompanharam, estiveram aqui com Jesus nessa trajetória, e talvez por uma questão íntima, pessoal de cada um deles, eles não entraram assim no conhecimento geral. Os papeiros, os pergaminhos, as traduções evangélicas, não houve nenhuma referência a nenhum deles. Então eles passaram pelo mundo desconhecido. Praticamente Bartolomeu foi algo mais ou menos semelhante a essa situação, esse exemplo, não é? Mas Bartolomeu, no dia a dia com Jesus notava que ele era um homem triste. E nessas idas, nessas vindas, nessas pregações, nessas parábolas que Jesus fazia, ele sempre notava esse estado de tristeza, de apatia de Bartolomeu. Um determinado sábado, quando Simão Pedro, lá com seus familiares, se deslocava para outras localidades, lá para seus afazeres domésticos, Jesus, está lá no episódio, no capítulo 8 do Bom Ânimo, Jesus, então, Humberto de Campos traz essa conversação de Jesus com Bartolomeu. E indaga de Bartolomeu, Jesus sabia o porquê da tristeza dele, mas indaga dele o porquê que ele espontaneamente trouxesse as tristezas dele. Então, nesse desenvolver, essa conversação de Jesus com Bartolomeu, há todo um fluir de bom ânimo que cada um de nós vai aprendendo, né? Nós tivemos essa experiência em muitos momentos da nossa existência que nós ficamos assim, sozinhos, na nossa casa, no nosso lar, em função de uma série de acontecimentos que ocorreu na nossa existência. E nós ficávamos assim, às vezes, sem saber qual seria a nossa atividade, o que nós iríamos fazer. E sempre a doutrina estava sempre os nossos protetores, né, os nossos guias espirituais, sempre nos induzindo ao bom caminho, nos trazendo bons pensamentos. Invariavelmente nós pegávamos várias obras e, certa ocasião, pegamos essa boa nova para ler. Então, quando nós começamos a ler
a Boa Nova, que já havíamos lido em outras tantas ocasiões, mas nesse momento foi um momento especial, o momento da solidão, o momento em que cada um de nós vai revendo os seus conceitos, vendo quais foram as suas iniciativas, seus procedimentos, pensamentos, sentimentos. Então, quando começamos a ler a Boa Nova, um sentimento diferente brotou dentro do nosso coração. Dentro de toda essa trajetória dos episódios que Humberto de Campos nos trouxe, em que Jesus falava tudo aos seus discípulos e a turba, não é? A multidão, ele falava por parábolas para não complicar o entendimento de cada um, mas aos seus discípulos falava tudo o que era necessário, evidentemente dentro da compreensão que os discípulos tinham. E Jesus então conversava com eles, lhes falando dentro de todas as possibilidades de entendimento deles, né? Então, dentro dessa perspectiva, nós nos colocamos assim, como aqueles discípulos, não como um discípulo, mas como se estivesse ouvindo Jesus, lá junto ao Tiberíades, nas conversações assim isoladas ou em grupo, né? Como no caso de Bartolomeu, do capítulo 8, do bom ânimo, essa conversação de Jesus com Bartolomeu, nós nos colocamos ali no lugar de Bartolomeu e tantos outros, Tiago, João, né, Pedro. Então ouvíamos ali como se nós fôssemos o Bartolomeu com as nossas tristezas e ouvíamos Jesus perguntando o porquê dessas tristezas. E Bartolomeu, à medida que foi falando, espontaneamente, dizendo a Jesus que ele se enchia de esperança com o que Jesus trazia, né? Que era o Evangelho do Reino de Deus nos nossos corações aqui no mundo. Isso levava a Bartolomeu a ter bastante esperança em novos dias, em novos caminhos. Isso caía muito bem no coração de Bartolomeu dele, né? Então Jesus começa a conversar com ele e ele começa então a divagar e contar a Jesus o porquê das tristezas dele. E Jesus então vai orientando Bartolomeu, dizendo que de fato a vida de cada um de nós é uma vida difícil, pedregosa, mas palavras de Jesus convergem nos braços amorosos do Pai. E que o trabalho é a nossa marcha, a luta comum, né, é a nossa dificuldade de cada dia. Mas que ele veio ao mundo trazer realmente o Evangelho do Reino de Deus, mas com uma preocupação primeira, que esse Evangelho primeiro frutificasse no coração de cada um de nós, para depois frutificar no espírito dos povos. Ele estava ali para fazer esse trabalho individual, trazer o Evangelho dentro dos nossos corações, para que nós percebêssemos, saíssemos de dentro para fora de nós mesmos, da nossa realidade, cultivássemos esse bom ânimo. E Jesus diz que esse bom ânimo para cada um de nós é a alegria de cada dia, de saber que o Pai está presente, que o Pai nos observa na nossa área de atuação e que nós não devemos ficar tristes, mas sempre alegres, porque temos Deus cuidando de nós. Ele já nos ama desde que nós fomos criados e nós somente agora estamos tomando conhecimento dele. Ter coragem no dia a dia dos nossos desafios, dos nossos enfrentamentos, porque nós nunca estamos sozinhos. E as esperanças sempre renovadas nos nossos espíritos, ou seja, a alegria, a coragem, a esperança, isso é o bom ânimo. E esse bom ânimo concorre positivamente para que, né, respeitando todas essas condições, né, de princípios e sentimentos, isso concorre efetivamente para que nós nos transformemos interiormente, nos auto-renovemos com amor. Então, essas condições todas são condições de bom ânimo na nossa existência, de estarmos firmes, resolutos, não perdermos aquela fé, aquela confiança que nós devemos ter em Deus, nosso Pai,
nos nossos espíritos protetores, não é? Espíritos protetores que, se não me falha a memória, já fizemos um trabalho aqui algumas semanas, aqui mesmo, na nossa querida casa, no Grupo Espírita Sebastião. E a conversa foi se desenrolando. E Bartolomeu, ouvindo assim essas explicações de Jesus, já sentindo dentro dele toda aquela mudança de perspectiva interior, indaga: mas, Senhor, o Evangelho vai exigir de nós, então, que vamos tomando conhecimento de todo esse aspecto no que nos envolve, a responsabilidade que nós temos, exige de nós posições especiais. E aí Jesus: não, o Evangelho não poderia exigir performance, comportamentos especiais daqueles que o seguem, porque o Evangelho não exige, o Evangelho transforma. O Evangelho é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essas conversações foram levando Jesus a Bartolomeu ter um sentimento melhor de vida, de apreciação melhor dos fatos, desses fatos considerados como fracassos, mas que são efetivamente experiências que cada um de nós vai vivendo. E na continuidade da conversação, Bartolomeu se colocava bem à disposição e falava francamente com o mestre, dizendo: mas, Senhor, o selo do mal campeia no nosso ambiente. Os negócios são escusos. As negociações com cada um só vê o seu interesse, ganância, a avareza, o crime prospera. Imaginem, meus irmãos queridos, nós hoje estamos em 2020, né? Terceiro milênio, e nós estamos vendo essas conversações aí que vêm lá dos primeiros dias dos anos 30 do cristianismo nascente. Quanto tempo, quantos séculos de lá para cá, e o mundo continua nessa ascensão muito lenta, muito gradual. De fato, se nós olharmos hoje e colocarmos a nossa visão para 100 anos atrás, vamos ver que o mundo evoluiu muito. Mas é uma evolução em função do nosso próprio desenvolvimento espiritual, não é? De 100 em 100 anos, para colocar um marco aí, nós vamos sim progredindo, mas de uma forma muito lenta, muito gradual, próprio do mundo de provas e expiações que vivemos. Aliás, abençoado mundo de provas e expiações, onde aqui erramos na nossa existência, erramos em existências pretéritas, nos desviamos dos caminhos retos, das pegadas, como diz Joana de Ângeles, luminíferas de Jesus, mas a misericórdia divina está presente com a sua paciência, nos trazendo todos os recursos para a nossa própria recuperação. E lembrando também de Jesus, quando ele diz que quando um irmão cai, não foi o irmão que caiu, foi o mal que tombou, porque o irmão estará sempre protegido para se erguer, tomar o seu caminho e continuar na sua trajetória, porque ele é um filho de Deus. Ele é herdeiro da criação, ele tem dentro da sua genética espiritual os talentos, as virtudes que ele vai trabalhar. Quando fomos criados, simples e ignorantes, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, nós também fomos criados com essa, digamos assim, essa herança divina, essas virtudes em estado de germe que nós mesmos temos a responsabilidade de lapidar, trabalhar para que elas possam eclodir. Então, dentro dessa conversação, Bartolomeu vai indo mais além. E ele diz: as vossas palavras me trazem muita esperança, muito bom ânimo, sim, em melhorar a minha própria condição de homem triste. E ainda continua nas suas divagações, nas suas indagações a Jesus. Mas, mestre, e quando nós perdemos um ente querido? Lembrar a Bartolomeu de que a sua genitora
teria desencarnado, desencarnou há pouco tempo. E Jesus pergunta a Bartolomeu: mas Bartolomeu, quem é que está perdido no mundo? Se Deus é o Pai de todos nós, se Ele carinhosamente nos observa da nossa área de atuação, no nosso trabalho, o que estamos fazendo, o que estamos colocando. E Bartolomeu, então, dentro dessas explicações de Jesus, ele vai trazendo para dentro dele recursos outros, os quais ele ainda não havia mensurado devidamente. E por uma dessas questões do tratamento de Jesus, da meiguice como ele colocava, a maneira como ele expunha, com aquele carinho, com aquele amor, com aquela luz, Bartolomeu foi se modificando aos poucos. Após essa conversação, Jesus entendeu que já teria havido aí, por parte dele, a contribuição e o que teria que haver de retribuição seria por parte do seu apóstolo, que se mostrara tão contrafeito na sua personalidade. Isso aconteceu num determinado sábado. Pois bem, após a conversação de Bartolomeu com Jesus, diz Humberto de Campos, de que logo após Bartolomeu mudou, mas mudou por completo, porque ele passou a ver a vida em si mesmo de uma outra forma, a forma como Jesus lhe ministrara e que ele jamais tinha podido pensar, sentir e raciocinar, daquela forma como ele recebera as instruções amáveis, de muito carinho, de muita solidariedade, de muita fraternidade de Jesus. E ele mudou. Ele mudou com relação aos comerciantes, ele mudou com relação a todos os quais ele negociava. Continuavam todos da mesma maneira, mas ele mudara. Ele entendia, ele teve aquela percepção de ele mudando, ir até o próximo e entender o próximo. Então ele passou a entender o outro de uma forma que ele também, à moda dele, também estava seguindo. Passou a entender, fazer aquilo que hoje nós sabemos que existe uma palavra dita mágica, que é empatia. E o procedimento dele começou a ser notado por todos, até mesmo pelos próprios negociantes a que ele acusara com relação à conversação com Jesus. Os comerciantes também notaram a transformação de Bartolomeu. Junto à sua família, seus irmãos, seu velho pai, que os escorraçava dentro de casa, porque ele era um traidor da lei, ele chegava em casa tarde, não cumpria os seus compromissos, e aí ele tinha aquele sentimento com relação aos irmãos que também não o tratavam bem, ao pai que também não o tratava bem, que eles não conheciam Jesus como ele, Bartolomeu, passara a conhecer. Então houve uma transformação muito significativa, até mesmo a natureza, o Tiberíades, o luar, a noite, ele já via a noite sob um outro aspecto, as estrelas, a lua, mudara, consequentemente, como se nós dizemos hoje, da água para o vinho. E num sábado posterior a essa conversação, Jesus tomara o caminho do Tiberíades para as suas prédicas. E lá foi Jesus, dentro daquele sábado, se aproximou do Tiberíades, o Tiberíades que é uma lembrança muito carinhosa, muito significativa, porque praticamente em todas as prédicas de Jesus, perante a turba, e o que era a turba, sim, era aquela miscelânea, não é? De pessoas que constituíam toda aquela roda que se formava em torno de Jesus, soldados gregos, soldados romanos, soldados de Antipas, velhos, senhoras, pobres, guerreiros, todos ali questionando Jesus, os seus próprios discípulos. E Jesus tomou o caminho do Tiberíades e numa tarde de crepúsculo fez então a sua prédica. E Jesus lançou ali
uma das suas parábolas, de que o reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto num campo, que foi achado e escondido por um desconhecido, que, movido de gozo, se desfez de tudo que tinha e comprou aquele campo. Quando Jesus termina a sua prédica, com muito carinho, com muita afetividade, procura Bartolomeu junto à turba, porque essa prédica foi feita num sábado posterior àquela conversação que ele tivera com Bartolomeu. E Bartolomeu ali estava ouvindo a prédica de Jesus. No momento em que Jesus, com aquele carinho, aquela emoção, se dirige à turba, procura Bartolomeu. E Bartolomeu, embevecido, atraído por Jesus, olha para Jesus. E Bartolomeu, então, mais do que nunca, entendera a parábola de Jesus. E Jesus, então, olhando para o Bartolomeu, Bartolomeu se emociona. Ele que nunca chorara, derramou uma lágrima. Chorou de alegria, porque ele entendeu o significado da palavra. Ou seja, para entrar no reino dos céus, é necessário que todos nós venhamos a nos despojar de todas as nossas imperfeições, inverdades, descaminhos, preocupações desnecessárias, para entrar de posse no tesouro divino e esse tesouro ser trabalhado no campo infinito da vida. Então Bartolomeu, que nunca chorara, que chorou de alegria, aderira então ao reino de Deus, em toda a sua estrutura. Passou a ser um daqueles amigos, mas amigos assim, muito próximo de Jesus em toda a trajetória do Mestre. Pouco se sabe a respeito de Bartolomeu aqui na Terra. Quando nós lemos esse capítulo e buscamos, através de várias obras, de várias consultas, pouquíssimas são as colocações que se faz a respeito de Bartolomeu. Mas ele foi um dos que veio integrar o colégio dos apóstolos, que eram 12, e ele era o 12º. Se misturava, era uma miscelânea de vários apóstolos, e ele era um dos 12. Porque nós sabemos que Jesus, quando veio na sua divina peregrinação terrena, para que trouxe inúmeras falanges do bem que operavam com Jesus em todos os caminhos humanos, seja no Sinédrio, seja na estrada de Damasco, seja nas curas que executou, seja em todas as situações que ele pregava, que fazia suas parábolas, as suas prédicas, todo era esse trabalho em que muitos ali estavam para colaborar com Jesus na sua trajetória divina. Então essa era a mensagem que nós tínhamos hoje, de coração para coração. Nós sempre dizemos e raciocinamos de que nós não somos chamados para fazer palestras, nem tampouco exposições, mas sim refletir, pensarmos juntos, como se estivéssemos na nossa casa, nos nossos grupos de trabalho, de estudos, nas nossas rodas de conversa, trazendo de dentro de nós mesmos temas, refletindo sobre eles em conjunto, todos nós envolvidos nesse momento de paz, de tranquilidade que a doutrina nos traz. E, evidentemente, dentro dessa lógica, dentro desse raciocínio, que é, acima de tudo, de silêncio, de equilíbrio, de meditação, em função de tudo que Jesus nos trouxe para o nosso coração, para a nossa alegria, para a nossa coragem, para as esperanças de cada dia, enfim, do bom ânimo. E ao bom ânimo que nós desejamos a todas as queridas e os queridos irmãos, para que estejamos sempre juntos nessa trajetória em que nós não estamos sozinhos.
fazemos aquela procissão de irmãos que se juntam, que se unem em função de todo esse trabalho que o Mestre nos trouxe para a nossa alegria, para a nossa trajetória melhor aqui na Terra. Graças a Deus, obrigado pelo tempo, obrigado pela paciência e que a misericórdia divina nos permita que em outras tantas ocasiões e momentos possamos estar juntos. Até uma próxima, graças a Deus, que assim seja.